Eu vim aqui contar um pouquinho da história da Igreja Plenitude para vocês, como tudo aconteceu, como foi que Deus nos deu a direção. Um pouquinho antes de 2003, eu congregava na Igreja Verbo de Deus, aqui em Indaiatuba, e ali fui chamado para dar início a essa obra que hoje nós temos, que é a Igreja Plenitude. Ali, através de um sonho de uma missionária chamada Lia, que ela teve uma visão de que eu estava num deserto com pequenas poças de águas. Mais tarde eu vim a ter um sonho realmente sobre essa visão que essa missionária teve, que eu estava num deserto grande com pequenas poças de águas, porém tinha peixes pequenos dentro dessas poças de água. E eu ouvi o Senhor falar comigo que eu estava demorando demais, que as poças estavam se secando e os peixes estavam morrendo. Então eu entendi que o Senhor estava falando de almas, né? E foi quando nós iniciamos o trabalho da igreja na residência dos irmãos Renato e Daniela, aqui no Jardim Quioto. E ali começou-se a obra. Passado alguns meses, recebi um convite da Assembleia de Deus do Ministério de Boston para dirigir uma congregação deles na nossa cidade. E continuamos dando sequência no trabalho que nós havíamos iniciado naquela casa ali no Jardim Quioto. Num certo dia, o pastor Rosalvo de Jesus, que era o pastor responsável pela Assembleia de Deus Ministério de Boston na cidade de Americana, veio nos visitar aqui. E juntos nós fomos ver alguns salões. Ali ele pediu para que nós dessemos sequência, no contrato de locação. Porém foram se passando os dias e eu não tinha sucesso nos meus contatos com ele. Então, num determinado dia, eu tomei a decisão que se ele não retornasse a ligação para mim naquele dia, que era um sábado, que ele não precisaria retornar mais. E não tendo esse retorno dele, reuni os irmãos que estavam junto comigo e naquele dia nós decidimos continuar como igreja, como ministério. E aí foi quando nasceu realmente a Igreja Pentecostal Plenitude. Bom, eu tinha 6 anos quando a igreja começou na garagem da minha casa. Éramos em 8 pessoas. Quando nós começamos, era a minha família e o José Augusto. Para quem não conhece, José Augusto Gordinho, um beijo, Gordinho. Eu fui vendo toda a evolução da igreja, Quando ela saiu da garagem, começou a crescer. Nós fomos para a Avenida Ário Barnabé, num salãozinho pequeno, não tinha muita gente, era ainda tocando num CD, nós não tínhamos muita gente, então acabava a gente tendo que ajudar em tudo. Para hoje a gente conseguir ver hoje como o ministério está estruturado, Nós nascemos como Igreja Pentecostal Plenitude. Alguns anos depois nós passamos a ser Igreja Evangélica Plenitude e depois, mais tarde, nós nos tornamos Ministério Plenitude de Indaiatuba, que é a nossa razão social até hoje. Então eu consegui acompanhar esse esforço que o pastor tinha e um sonho de ver a igreja crescer, de ver o chamado dele sendo cumprido. A gente passou por vários momentos, bons e ruins, mas ele nunca desistiu e isso é uma das qualidades dele que eu admiro demais, ele não ter desistido. Hoje eu faço parte disso aqui e eu tenho uma honra de os meus filhos hoje também poderem fazer parte de tudo isso. Nesses 22 anos Deus tem feito grandes coisas, tem salvado muitas vidas, transformado muitas pessoas, restaurado muitos casamentos, E aquilo que Deus iniciou há 22 anos atrás, ainda Ele continua fazendo nos dias de hoje. Porque nós cremos que o que nós estamos vivendo hoje é só o começo. Então Deus ainda tem muito mais
para fazer nas nossas vidas.